João de Pina é um fotógrafo e fotojornalista português que abriu uma exposição na Tarrafal de Santiago sobre histórias e campo de concentração de Chombong. Essa é uma viagem que ele fazia na tempo, nesse arquivo familiar, para resgatar cartas que seu avô escrevia enquanto preso político na Tarrafal. No dia em que João Pina abriu uma caixa antiga que guardava negativos, provas de contato, fotografias de época, cartas e telegramas do Tarrafal, iniciou um diálogo epistolar no tempo com o seu avô, Guilherme da Costa Carvalho, enviado em 1949 para o campo de concentração do regime fascista português em Cabo Verde, conhecido também como Campo de Morte Lenta. E desta curiosidade e necessidade de explorar mais a fundo estas memórias em arquivo, nasceu a obra intitulada Tarrafal, que, mais do que uma coletânea de imagens e documentos sobre o campo de concentração, é um resgate da memória das lutas pela liberdade. Esta é uma compilação de vários pedaços de história, da história do campo enquanto espaço de campo de concentração para portugueses e mais tarde enquanto espaço como campo de concentração para africanos ou para as pessoas das ex-colónias portuguesas que lutavam pela libertação e pela independência dos seus países. Mas sim, o impulso original teve a ver com a minha história familiar e o facto dessa história me ter sido transmitida desde menino e em contraste com aquilo que nos era ensinado nos livros de história na escola, o contraste era brutal, porque quase não se falava e quase não se fala do Estado Novo e do fascismo em Portugal nas aulas de história. E então eu senti a necessidade, enquanto fotógrafo, enquanto fotojornalista, de começar a trabalhar esses assuntos relacionados à memória e à preservação da memória. É a estas imagens, os únicos registros visuais feitos à época no interior do campo de concentração, que regressa João Pina, fotógrafo documental, continuando o seu vasto trabalho de cartografia da memória histórica e das violações dos direitos humanos em forma de livro. As fotografias de arquivo são de um arquivo muito específico, que é o arquivo da minha família e dos meus bisavós, quando em 1949 e em 1950 lhes foi dada uma autorização para virem a Cabo Verde visitar o filho, o Guilherme da Costa Carvalho, que é meu avô, e que aqui esteve preso durante 20 meses, e nessa viagem, e nessas duas viagens, eles trouxeram uma máquina fotográfica e com isso foram fotografando tanto os presos que estavam aqui, presos portugueses, e dois presos espanhóis, que estavam do outro lado do lado do campo de baixo, como se chamava, e pelo outro lado, visitando o cemitério municipal do Tarrafal, onde estavam as valas, onde estavam as sepulturas dos presos que tinham aqui aparecido, que tinham morrido no campo até 1948. À história pessoal e ao arquivo familiar, Tarrafal junta ainda nos anos de investigação e de colaboração com ex-presos políticos, historiadores e famílias cabo-verdianas, constituindo-se um documento de referência para, nos 50 anos do 25 de Abril, lembrar as consequências do passado vivido e compreender os desafios que temos pela frente. Eu parto desse arquivo, que é o arquivo da família, e a seguir a isso começo a explorar, sendo eu fotojornalista, contar histórias e as histórias que não são contadas também por estas imagens. Portanto, eu começo numa fase ainda mais inicial, em 1936, quando o campo abre, e escrevo sobre isso e vou até à atualidade, passando pela segunda fase, onde presos de Angola, da Guiné-Bissau e de Cabo Verde foram trazidos de volta para o campo, porque o campo tinha sido encerrado em 1954 e é reaberto em 1962, primeiro para os angolanos, depois para os guineenses e finalmente para os cabo-verdianos, até à libertação do campo a 1º de maio de 74. Portanto, eu fiz questão de tentar, e uma vez que muitos desses antigos presos continuam vivos, de tentar falar com eles e contar a história deles. Então entrevistei longamente mais de umas 2 dezenas de antigos presos dos movimentos de libertação africanos. João Pina diz que há uma grande necessidade da nova geração conhecer o passado para poder perspectivar o futuro.
Há muita documentação do campo. Eu senti a necessidade de fazer alguma coisa, especificamente um livro, que tinha a ver com esses registros visuais que existiam e que eram inéditos e que eu gostava de trabalhar sobre eles, e ao mesmo tempo eu acho que é muito importante para mantermos a memória criarmos registros, criarmos objetos que possam existir em lugares como este. Tem sido muito interessante ver tanta gente à volta e tanta gente interessada naquilo que aconteceu aqui. Isso tem sido de facto muito interessante. Agora, mais interessante e mais importante do que um simpósio de 2 ou 3 dias é aquilo que se pode desenvolver nas escolas, nos turistas que vêm aqui, na população cabo-verdiana, na população portuguesa, na população angolana, na população da Guiné, para saber aquilo que aconteceu aqui. Isso para mim é que é de facto muito importante. João Pina apresentou a obra Tarrafal, aqui em Cabo Verde, no âmbito das comemorações dos 50 anos do encerramento do campo de concentração e da libertação dos presos políticos das ex-colónias portuguesas.